Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Vamos orar para a gente começar o culto? A gente vai na igreja, se quiser ficar de pé, seria legal também. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta hora, Pai. Pela Sua graça e pelo Seu amor, Senhor, e principalmente pela Sua misericórdia que estamos aqui, ó Pai. E nós te pedimos, abençoa esse culto, Senhor. Limpa, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Que nós estejamos prontos e dispostos a receber a Tua palavra, Pai. Que os nossos olhos e os nossos ouvidos sejam bons, ó Pai. Recebe o nosso louvor, ó Pai. Que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém.
Faço teu querer em mim, toma o meu coração, toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Faço o teu querer em mim. Faço o teu querer em mim.
Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar. É que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. E o que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então receba o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós, o Verbo se encarnou, Salvador da nossa alma. Sofreu, portanto, amar a humanidade, e o seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta Minha alma, que amor tão grande.
grande amor. Veja comigo está o Espírito vivendo em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta Minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha que amor tão grande, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, que amor tão grande, que amor tão grande, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Pai amado, graças te damos, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua presença, Pai, de poder
contemplar essa tua face, poder contemplar esse teu amor, meu Pai, por nós, de conhecer cada vez mais a tua graça e se aprofundar nessa graça, Senhor. E quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós nos aproximamos, Pai, mais nós vemos, Pai, que nós não somos nada, Senhor, somos menos do que nada e totalmente dependentes, meu Pai, de Ti, para tudo e para todas as coisas, Pai. Como está escrito, o próprio Senhor Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. E é assim, meu Pai, que eu me vejo, Senhor, e é assim que nós nos vemos agora, meu Pai, totalmente incapazes de fazer toda e qualquer coisa, meu Pai, se não for pela Tua direção, meu Pai, pela direção do Teu Espírito Santo, que é quem ensina todas as coisas e que é quem impede a gente, Senhor amado, de ser enganado, de cair no engodo, Senhor, do inimigo, meu Pai. Então a nossa oração é essa, Senhor, que o Senhor possa nos dar ouvidos, meu Pai, para ouvir o Teu Espírito Santo falar, Senhor. Não estamos mais sujeitos à lei, Senhor amado, do pecado, à lei de condenação, mas precisamos estar sujeitos à lei do Teu Espírito, Senhor, que o Senhor coloca em nossos corações, meu Pai, e nos mostra, meu Pai, o que é agradável ao Senhor, meu Pai. Que este culto, e não somente este culto, Senhor, mas que a nossa vida, Senhor, não venha a ser, meu Pai, em torno do nosso próprio ventre, daquilo que nós queremos, o eu. Muitas vezes, Senhor, a nossa própria vontade acaba se tornando o nosso Deus, mas que a gente possa, Senhor, aprender de Ti, aprender com o Senhor Jesus, e termos cada vez mais em nossos corações o desejo de saber qual é a Tua vontade, o que é agradável a Ti, Senhor, porque, como a Tua palavra nos diz, os Teus pensamentos ao nosso respeito são pensamentos de bem e de paz, a fim de nos dar um futuro e uma esperança. Então os Teus pensamentos, meu Pai, esses é que importam, Senhor, porque são caminhos de bem para a nossa vida e de paz, Senhor, e muitas vezes a gente segue a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, o nosso querer, o nosso ímpeto, meu Pai, e a gente se perde, Senhor, no caminho. Mas não queremos, meu Pai, nos perder no nosso próprio caminho, Senhor, mas queremos andar no caminho, na verdade e na vida, e este é o Senhor Jesus, meu Pai. Então, meu Pai, nós Te pedimos, conduza-nos por este vivo e novo caminho que é o Senhor Jesus, que nos leva de volta para Ti, que nos leva de volta ao nosso lar celestial, e agora nos levará em uma nova configuração, como filhos cordeiros com Cristo, Senhor, para reinar com o Senhor Jesus, para fazer parte do reino, justamente nós, que não merecemos nem muito menos entrar no céu, que dirá ser parte do reino, mas é para isso que o Senhor chama os filhos, para herdar com Cristo, o Teu Filho primogênito, Pai. Então, Senhor, nós Te pedimos também nessa hora, meu Pai, que continue falando com cada um dos Teus filhos, meu Pai, que estão presentes aqui hoje na igreja, Senhor, e também aqueles que estão em suas casas, assistindo através da transmissão, meu Pai, que possam ouvir o Senhor falar pela palavra, meu Pai, mais do que ouvir a palavra, Senhor, porque a letra mata, mas o Espírito é quem traz vida, Senhor. Então, que possamos Te ouvir falar através da palavra, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que é necessário para a edificação da Tua igreja, tudo aquilo que é necessário para a orientação, Senhor. Muitos estão aqui, estão em suas casas, precisando de uma orientação, de uma resposta Tua, Senhor, e que o Senhor possa, de acordo com a Tua vontade, Senhor, falar, meu Pai, através da Tua palavra, Senhor, e que todo espírito contrário, tudo aquilo, Senhor amado, que vem, Senhor, para impedir a gente de Te ouvir, tudo aquilo que vem para nos distrair, tudo aquilo que vem, Senhor, ressentimento, alguma mágoa, algum sentimento, Senhor amado, ruim, que vem, Senhor, para contaminar e impedir a gente de aprender com Cristo, Senhor, eu oro agora e anulo em nome de Jesus, pela oração e pela palavra, para que
cada um aqui possa sair alimentado com a tua palavra, com o teu alimento, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Graças te damos. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém? E aí, galera, beleza? Não sei se eu fico de máscara, se eu tiro a máscara. Acho que eu vou ficar de máscara para evitar maiores problemas. Amém? Legal estar aqui com vocês mais uma vez. Fiquei um período aí de quarentena, mas é quarentena de verdade mesmo, né? Porque a gente teve um bebezinho, né? E tá com 2 meses e tem aquela quarentena que é muito pior do que essa que vocês tiveram que fazer de ficar em casa. É uma quarentena muito mais restrita. Mas agora já estamos vindo aí podendo vir aí na igreja, e acho que a minha mulher em casa agora, ela deve estar amordaçada, amarrada, né? Os moleques devem estar. Vamos depois fazer uma oração por ela, para que ela, quando eu chegar em casa, ela esteja bem viva. Queria para a gente meditar hoje aqui, né? Nessa noite. Tem um mosquitinho. Sai daqui, em nome de Jesus. A manifestação viva do corona. Quero, para a gente meditar aqui nessa noite, eu queria ler 2 textos aqui para a gente começar. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Você que está aqui, você que está em casa aí também, se quiser abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo. Romanos 8, versículo 14. Como eu vou tomar água com a máscara? Agora ficou a dúvida. Diz assim, vamos ler aqui. Diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então aqui fica bem claro, né, que os filhos de Deus, para ser filho de Deus, a gente precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. E o outro texto que eu queria ler é João, capítulo 3, versículo 8. João 3, versículo 8. João 3, versículo 8 diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, a gente leu ali no primeiro... Acho que é melhor eu não ficar me movendo também, né? Não tem ninguém na câmera, eu vou para lá, já era. O primeiro texto que a gente leu aqui diz, né, que aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E no segundo texto, compara aquele que é nascido do Espírito ao vento, que você não sabe de onde que ele vem, nem para onde que ele vai. Então, essa é a vida de quem é guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, tem pessoas que gostam muito de se programar e de ter tudo muito bem organizado na vida. Tem pessoas que gostam e precisam saber muito bem qual é o protocolo, né? Qual é a forma, qual é a maneira, qual é o processo, qual é a ordem das coisas, o que é o certo, o que é o errado. Mas quem é guiado pelo Espírito, muitas vezes você não sabe para onde você vai, como você vai fazer a coisa. Muitas vezes você vai fazer algo que, no consenso geral, talvez não seja o esperado, não seja o mais adequado. Porém, se o Espírito de Deus te conduzir àquilo, até o que era para ser errado vai ter um efeito diferente, vai surtir um efeito diferente e vai ser bênção na tua vida, para crescimento na sua vida ou na vida de alguma pessoa. Só que essa vida de quem é guiado pelo Espírito, ela muitas vezes pode ser conflitante para você dentro daquilo que você adquiriu na sua vida, no decorrer da sua vida, com aquilo que você aprendeu
dentro da sua casa, às vezes com o pai, com a mãe, com aquilo que você aprendeu, talvez, no meio, né, acadêmico, estudantil. Né? Quem faz faculdade, hoje, principalmente, está muito sujeito a ideologias diversas. Né? O tempo todo a gente está sendo bombardeado com uma série de ideologias de ordem social, ideologia de ordem étnica, ideologia de ordem, né, de gênero, de sexo, ideologias políticas. O tempo todo você vai sendo bombardeado com isso. E tem também a questão da cultura do lugar de onde você veio. Né? A gente aqui em São Paulo tem uma cultura, uma forma de ser. Quem é de outro estado tem outra cultura, outra forma. E tudo isso constitui quem a gente é. Agora é o seguinte: você deseja ser filho de Deus? Você deseja ser parte do reino do Pai e viver a vontade dEle para a tua vida? Você deseja ser guiado pelo Espírito dEle? Você se considera um mau Deus da sua vida e quer que Ele seja o teu Deus e não apenas o teu Deus? Você quer que Ele seja o seu Pai e que Ele dê a direção, que Ele dê as coordenadas? Então, a gente acaba, às vezes, se deparando com esse conflito, porque a palavra vai te dizer algo, vai te conduzir para algo, mas às vezes você vai travar dentro de algo que você aprendeu na sua vida social, natural. E, às vezes, você pode até se escandalizar, o que acontece com muitas pessoas. Às vezes, ouve uma determinada palavra, e até o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, sobre comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais. E, muitas vezes, o que a gente faz é querer bater a coisa natural com a coisa espiritual. E aí a questão que fica é: o que tem mais peso para mim, o que tem mais peso para você? Aquilo que a palavra espiritual te diz ou aquilo que o senso natural te diz? O senso natural, ele vai tentar estabelecer uma ordem que para nós, dentro da nossa condição humana, natural, é muito mais razoável. Você vai ficar muito mais confortável. Agora, talvez o que o Espírito Santo te conduzir, talvez você vai ficar completamente desconfortável. Você vai falar: cara, não era para eu estar aqui, eu não sei fazer isso, eu não sou nada, eu não tenho condição, eu não nasci para isso, eu não sirvo para isso. E talvez seja exatamente aí que o Senhor quer trabalhar com você, no seu descontrole, e aí na sua falta de controle das coisas, você entrega esse controle ao Pai e permite que Ele use a sua vida, que Ele conduza a sua vida pelo caminho que Ele traçou para você. Tem um versículo, né? Acho que é em Efésios, não lembro agora exatamente, mas que fala para você andar, viver, trilhar as obras que Ele preparou. Então, até a obra, né? Até o fazer, já são obras que o Senhor já preparou para que você pudesse fazer. Ele é quem prepara todas as coisas. Até o fazer, não é você fazer da sua vontade, mas é você fazer aquilo que Ele te colocou para fazer. Você ocupar, não se pré-ocupar, mas você se ocupar daquilo que o Senhor te chama para fazer, que muitas vezes pode ser desconfortável, mas Ele conduz a gente, né? E o vento, né? Como a gente leu aqui, né? Fala que o vento ele assopra onde quer, né? O vento na Bíblia, ele tem alguns significados, né? Dentre eles, o vento pode representar o Espírito Santo. O vento ele também pode representar uma palavra, né? Então, assim, Espírito na Bíblia sempre tem relação com palavra, né? Espírito Santo seria o quê? A palavra santa, a palavra separada de Deus. Então, o Espírito Santo ele é o Espírito, a mente do próprio Deus, né? A mente de Cristo. Mas existe, por exemplo, fala de vento contrário.
Apóstolo Paulo ele fala também para a gente tomar cuidado para não ser levado por vento de doutrina, ou seja, são palavras que não são da parte do Pai. Na verdade, seria assim, a negação ou o oposto da palavra do Pai, né? A palavra contrária, o vento contrário, por exemplo, tem uma palavra dizendo, estarei convosco até a consumação dos séculos. É a palavra da verdade. O vento contrário seria o quê? O inverso disso, dizer, você está sozinho. E muitas vezes a gente se sente assim. Se você se sente completamente sozinho, abandonado, acha que ninguém gosta de você, que você é o patinho feio. Isso é vento contrário. A palavra original é essa, estarei convosco até a consumação do século. A negação dessa palavra, a falta dessa palavra, o oposto dela seria o que? Eu me sinto só, eu estou sozinho. Isso é a mentira. É assim que o inimigo trabalha. Ele não tem nem o poder de ter uma palavra dele. Na verdade, a palavra dele, ele só nega, ele te induz ao contrário do que a palavra do Pai diz. Amém? Então, o vento, ele pode representar isso também na palavra de Deus, né? Uma palavra, seja da parte do Pai ou não. Tem, por exemplo, algumas passagens, né, que fala de tempestade, e vem o vento, e assusta, né, o barulho do vento, ele assusta. Muitas vezes é isso que a gente vive. A gente está vivendo um momento de dificuldade, um momento de tribulação, e vem palavra que vem para te assustar mesmo, né? Quem já esteve no meio de uma tempestade com vento muito forte, sabe que é assustador. Até esses dias eu estava comentando, eu e o Shane, a gente foi participar de um culto lá com os nossos irmãos lá de Mairink, né? E eu estava comentando assim, o ano passado eu tive que fazer vários exames, né? Esse ano também eu tive que fazer alguns, mas o ano passado foi recorde, né? Fiz vários. E era assim, a primeira vez eu caí, vamos dizer, na do inimigo, né? Na terceira, quarta, quinta, 20ª, eu já estava mais calejado, que era assim, por exemplo, eu ia fazer um exame, tipo uma ressonância magnética. Você tem que entrar dentro de um... Parece quem já viu o forno de pizzaria, que o cara leva a pizza lá dentro, é tipo isso. E você é a pizza, no caso. E aí você senta assim, né? Tem o pessoal que já fez ou que vai fazer o exame. Aí, primeira vez eu sentei, aí uma mulher. A minha filha foi fazer esse exame, ela desmaiou. Aí eu já, meu Deus, nossa, desmaiou. Ela, uma vez eu fui fazer isso aí, o homem injetou o contraste em mim, eu comecei a passar mal, começou a me dar um efeito contrário. Aí eu já, meu Deus do céu, o cara falou que tem que pôr o contraste. Tudo o que a mulher falava era para gerar medo, sabe? E eu já estava com medo de fazer o exame, porque era muito tempo dentro da máquina e eu não consigo ficar muito bem em lugar fechado assim, né? E cada vez a mulher falava uma coisa mais terrível. E se o meu marido não tivesse que entrar na hora lá, eu ia morrer, porque ninguém sabia como me acudir. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, hoje eu morro aqui no forno de pizza. Meu. Então, isso é o vento contrário, é palavra. E às vezes você sucumbe por palavra, mano. Às vezes você começa a morrer, a coisa nem aconteceu ainda. Eu nem tinha entrado na sala para fazer o exame. E já estava, mano, o negócio vai dar errado, Por quê? Porque é a palavra. E agora nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, cara, quem aqui quer pegar a corona? Ninguém quer, né? Eu acho que ninguém quer. Mas às vezes a gente eu cheguei a ficar logo no começo da pandemia, fica tão encanado, meditando tanto na palavra, né, assistindo o jornal, né, quando você fica, qualquer palavra que você fica ouvindo e pensando nela, você está meditando, que muita gente começou a ter sintomas sem ter o Covid, muita gente começou a passar mal sem ter a doença, e passar mal e ficar mal só com a palavra. Então isso aí é o vento contrário. Por que ele é contrário? Porque ele é contra o que o Espírito Santo, né, que traz para nós através da palavra. Então, a palavra ela vem dizendo para que você descanse, o vento contrário ele vem para te gerar ansiedade. Para falar, cara, não
o negócio está complicado, igual agora, né? Os contágios estão aumentando. Essa palavra ela vem o quê? Para te gerar exatamente essa ansiedade. Então, esse vento contrário, a gente precisa o quê? Estar firmado na rocha, para que é Cristo, que é a palavra, para que esse vento não venha derrubar a nossa casa, que somos, né, a igreja, nós somos a casa, né, o lugar onde Deus habita. Então, a gente precisa estar firmado o quê? Na palavra, para não cair e não ser levado por esse vento. Agora, e o vento do Espírito? que vem e conduz as coisas de uma forma suave ou de uma forma até impetuosa, como fala lá em Atos 2, né? Quando os apóstolos, né, e discípulos foram batizados ali com o Espírito Santo, fala que, de repente, veio um vento impetuoso, né, e entrou, invadiu aquela casa, todos ouviram, né, o som, ou seja, ouviu a voz do Espírito, e aí teve o batismo com o Espírito Santo. Por que a gente não consegue, muitas vezes, ser guiado pelo Espírito? Vamos imaginar uma situação, vamos imaginar aqui uma janela aberta, e essa fase do ano tem vento pra caramba, né? Na minha casa é assim, você fecha a janela, calor, você começa a morrer, fala, meu, vou morrer aqui nesse inferno. Aí você abre a janela, é vento impetuoso. Senhor, é o Senhor? Não é só um vento alucinante. Você não tomar cuidado, as crianças começam a voar, ser levada pela janela. Aí você fica nessa, você abre e fecha a janela o tempo inteiro. Então vamos imaginar aqui uma situação, uma janela aberta, uma mesa de escritório e papel, né? Folha de sulfite, papel. Está ventando muito. O que acontece com esse papel? O que acontece com ele? Ele começa o quê? Voar, né? Espalhar. O que a gente faz se a gente não quer que esse papel voe? A gente pega um peso, às vezes uma pedra, e põe em cima do papel, e aí ele não voa mais, não é isso? Porque uma folha de papel ou uma folha de árvore, né? Quando bate o vento, às vezes a gente olha assim, né? Tem várias folhas, né? Sendo levadas pelo vento. Por que muitas vezes a gente não consegue ser conduzido pelo Espírito Santo como se a gente fosse uma folha, e ele vai levar a gente para um lado, vai levar a gente para o outro? Por que a gente não consegue? Porque muitas vezes o que a gente tem nas nossas vidas é essa pedra, esse peso de papel que eu mencionei agora, que te impede de ser levado pelo Espírito Santo. Tem um texto que acho que a maioria de vocês já ouviu, conhece, Mateus 11, 29. Vamos dar uma lida lá. Mateus 11, versículo 29. Esses dias, estava dando uma meditada na palavra, e aí me veio essa palavra na minha mente, mas com esse entendimento relacionado a ser dirigido pelo Espírito Santo. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Acho que eu já falei isso um bom tempo atrás sobre essa palavra, né? Jugo, para quem não sabe, jugo é como se fosse um objeto, vamos dizer assim, né, que você usa com bois. Sabe aquela junta de bois que chama, né, que você coloca no pescoço de um boi, coloca no pescoço do outro boi e conduz eles, faz eles andarem? Não sei se já viram isso. Mas é um objeto utilizado, né, para esse meio do agro, né, para você fazer com que vários bois andem numa mesma direção. Então você domina eles, você controla eles, faz eles andarem na mesma passada, prendendo no pescoço deles, né? Então, está falando aqui, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Então seria o quê? O domínio do Pai, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave. Então esse domínio do Pai, ele é suave, não é igual esse que é feito com os animais, com os bois, que é feito com força. Não, o jugo do Senhor é suave, é a lei do Espírito, o Espírito Santo vai te conduzir, mas ele não vai te forçar a nada. E o meu fardo é leve, e é aqui que eu queria chegar. Aqui fala que
Cristo ele também tem um fardo. O que é fardo? Fardo, vamos imaginar, vai lá no mercado e você vai pegar um fardo de refrigerante. É algo que é pesado, não é? É como se fosse uma bagagem que carrega algo. E Jesus ele fala que o fardo dele, ou seja, aquilo que ele tem para você carregar é leve. Que é a palavra dele e é aquilo que ele te chama, que ele está te chamando para fazer. É o chamado dele para você, é leve. Porém, o fardo que a gente carrega, quando não é o de Cristo, ele é pesado. E é exatamente esse fardo pesado que te torna pesado e faz com que seja difícil de você ser conduzido pelo Espírito Santo. O que é esse fardo? Esse fardo é algo, uma bagagem, esse fardo é algo que agrega algo, que sustenta algo, né? Que carrega algo. Então é o que cada um de nós carregamos. É o que você carrega nas suas costas. São esses valores, são essas ideias, são esses conceitos que você tem, são esses pré-conceitos que você tem, que eu tenho, e que a gente carrega. E é pesado. Vamos imaginar uma criança, né? Tem um filho de 3 anos, o ano que vem vai fazer 4, e um de 2 meses. Né? Vamos pegar o de 3 anos. O de 3, se ele estiver aqui, ó, e você chamar ele, falar, ok, vamos ali, vem ali que eu vou te dar um pirulito. Ele vai. Não tem conversa, ele vai. Se você chamar ele, vamos ali que tem um brinquedo ali, ele vai. Ele não vai oferecer nenhuma resistência. Por quê? Porque ele é... A própria palavra, depois a gente pode dar uma lida ali, fala que nós devemos nos tornar como crianças. A criança, ela é vazia. Ela não carrega muita coisa com ela. Pelo contrário, ela está aprendendo. Tudo que você fala, ele fica vendo, o jeito que a gente dá bronca nele, o jeito que a gente fala com ele, aí tem hora que ele tenta dar bronca em você, igualzinho você dá bronca nele. Então agora eu não vou brincar com você. Eu, graças a Deus, era tudo que eu queria, era ficar quieto. Mas ele acha, como eu falei, que não ia brincar com ele, ele fala, se eu falar igual, meu pai também vai ficar muito mal, né? Então a criança, ela não carrega, ela é leve. Você pode ver que a criança, ela não tem preocupação. Meu filho, ele acorda, às vezes um negócio que dá muito ruim em casa é quando, vamos supor, eu saio de casa umas 5 da tarde, 6 da tarde, e vou comprar um sorvete para ele, eu vou levar em algum lugar, na volta ele dorme. Se ele dormir esse horário, já era, a paz acabou, tá ligado? Porque lá para 11h30, meia-noite ele acorda, 1h da manhã ele acorda, como se fosse 9 horas da manhã. E você, não, agora você tem que dormir. E aí ele fica te atazanando, né, mano? E aí, às vezes que ele faz isso aí, já teve umas 2 ou 3 vezes que ele teve que tomar uns tapinhas de leve, e aí e isso é um negócio que a minha mãe falava, e é verdade, mãe, você só vai dormir a hora que você chorar, é incrível, uma hora que a criança chora, dá 5 minutos, ela dorme, aí você, enfim, aí você fala, no outro dia ele vai acordar meio chateadão, não, ele acorda com o maior sorrisão, parece que nada aconteceu, ele não guarda nem mágoa, nem rancor, sabe, dessas coisas, é totalmente leve e vazio, e por isso é fácil de ser conduzido. Quanto mais a criança vai crescendo e vai se enchendo, vai enchendo a bagagem, vai enchendo esse fardo, mais difícil começa a ficar. Você fala uma coisa, ele começa a ficar meio teimoso, já não concorda. Mas quanto mais vazio, mais fácil de conduzir. E o que o Senhor tem chamado cada um de nós, e a gente tem vivido, né, até como a gente tem ouvido aí através do pastor Fernando, né, nós estamos vivendo um tempo derradeiro. A gente está vivendo um tempo aí, talvez, o período mais importante, né, de toda a história da humanidade. E é o tempo, assim, não, como a gente falou ali, o jugo, né, o domínio do Senhor, do Espírito Santo, ele é suave. Então, não é por força e nem por violência. Mas, para nossa reflexão, é um período da gente decidir, é a hora da gente decidir, de fato, quem a gente é, quem nós somos, e o que a gente quer nessa vida. Ou você vai decidir viver para você e fazer a sua vontade, e viva e faça, ou você se abrir, e não é que você vai ser capaz ou não, mas a sinceridade do seu coração de falar para o Senhor, Pai, eu quero conhecer os seus pensamentos, eu quero
saber o que é agradável ao Senhor. Mas, para mim, é muito difícil. Eu tenho muita vontade, tenho muito querer em mim, né? Tenho muito ímpeto em mim de fazer coisas, de querer coisas. Mas eu gostaria de desejar mais a tua vontade, ainda que eu não consiga hoje. Essa sinceridade é agradável ao Pai. Não é a sua capacidade de fazer isso, mas o seu desejo em querer isso. E se não consegue querer, desejar querer. Falar, Pai, eu não consigo, a minha vontade é viver para mim, é fazer tudo o que eu quero, é viver em torno do meu umbigo, e é isso. Mas eu queria querer ser diferente. Isso também é agradável ao Senhor. Mas é para isso que o Senhor nos chama, para a gente chegar aqui e pegar esse fardo cheio de coisa que você está carregando, de ideias, ideologias, verdades. Cara, você vê, até o Luizinho teve aqui, né, no último sábado, ele falou um pouco sobre isso, né? Sobre verdades, né? Nesse período de eleição, você vê muito isso, né? Você vê alguém de um lado, ele fala com tanta eloquência sobre aquilo que ele acredita. Eu vi, mano, várias pessoas assim, e eu não estou nem colocando valor nisso, né? Mas assim, pessoas falando de um determinado candidato assim, esse candidato é um fofo. Mano, um fofo, velho. Pelo amor de Deus, um fofo, velho. Fofo não, meu. Se esse candidato vencer, o amor vai reinar. Mano, o amor vai reinar, velho. É sério mesmo isso, velho. Não importa se é o A ou o B, mas é sério que alguém acredita isso mesmo, que se fulano de tal ganhar, o amor, as flores... Não existe isso aí, galera. Meu, isso aí, quem tem esse amor e que reina e que transborda é o Senhor. É só Deus, mano. É o Senhor Jesus. Não dá para entrar numa ideia insana dessa. E o pessoal abraça. E eu não estou nem dizendo assim, talvez o candidato fosse bom e conseguiria fazer algo bom dentro da questão social, mas não dá para romantizar as coisas de tal maneira, imaginar que, nossa, ele é um ursinho carinhoso, ele vem num arco-íris e num unicórnio. Não existe. É muito jogo de interesse, é muita ideologia, vontade de poder, só que tudo isso mexe com muita gente. Nas eleições passadas, né, presidenciais, eu conheci muita gente, vi muita gente que se lia algo, passava até mal, crise de ansiedade. Ou quando, né, o governante, que a pessoa não queria que ganhasse, ganhou, falava alguma coisa, falava alguma asneira, e... asneira tá tendo open, né? Falar besteira, opa, temos para falar. A pessoa passava mal. Cara, se você for passar mal cada vez que um governante falar uma besteira, você vai morrer, porque fala toda hora. E por quê? Fica apegado na ideia. E, galera, o mundo é isso. Agora, a gente tem recebido algo muito maior, que é a verdade, que é a boa nova do Evangelho, da salvação que é em Cristo. Então, assim, a gente tem todo o direito, cada um de nós aqui, de socialmente, né, se identificar com uma ideia, com um conceito. Só que se isso se tornar pesado, se tornar um fardo para você, ao ponto de você carregar mais isso do que o Evangelho, porque tem gente hoje querendo mudar a palavra por causa da ideologia social. Não, mas isso aí que está falando na Bíblia também não é assim, não é desse jeito. Isso aí, a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Pô, meus, então, se a Bíblia ela é histórica, ferrou. Mas a palavra do Senhor, ela não é presa ao tempo, ela é atemporal. Então, o que sai da boca de Deus, Deus, ele é onipresente, ele está presente em todo o tempo, ele já viu o futuro. Então não tem como Deus ter falado algo lá no passado e ele falou, gente, desculpa, naquela época eu não conhecia bem as coisas, não existe isso. O que ele falou é a verdade, e é a verdade antes, é a verdade hoje, é a verdade daqui 2000 anos. Não vai mudar, não tem atualização do que Deus quis dizer. Agora o que a gente precisa é da revelação através do Espírito Santo. Se você ler a Bíblia literalmente, naturalmente, aí você vai... A letra mata, então você morre. Agora o Espírito ele traz vida. Então, tem pessoas que ouvem a palavra. Esse ano aconteceu muito isso. Muita gente falou comigo, né? Algumas pessoas ouviram a palavra e ficou com medo, ouviu a palavra e ficou confuso, ouviu a palavra e não concordou. Isso, até fazendo um adendo aqui, né?
A palavra ela diz assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, não é você ouvir a palavra. Tem gente que assiste todos os cultos, todas as lives, todos os Zooms, e na hora que vem uma aprovação, não tem a mínima ideia do que fazer. Por quê? Porque ele ouve a palavra. Mas o que gera fé não é ouvir a palavra, é ouvir pela palavra, ouvir Deus, ouvir o nosso Pai, através da palavra. Então, a gente precisa sempre pedir ao Senhor o quê? Para nos dar ouvido, para ouvir o Espírito. Porque se você... Tem pessoa que sabe a Bíblia de cor, sabe todos os versículos. Chega uma situação X, uma situação de decisão. E agora, o que eu faço? Não adianta você saber todos os versículos. Precisa da revelação que vem através do Espírito Santo. E a revelação não é, sabe, você saber, aqui, maçã significa isso, aqui quando fala ouro significa... Não é isso, a revelação da palavra é quando a palavra ela começa a ser praticável na sua vida, quando você consegue viver aquilo, quando aquilo se traduz na sua vida de uma forma que você consegue vivenciar. Não é você saber, isso significa... Tá, e agora? Você precisa tomar uma decisão. Tá, e agora? Você está vivendo uma situação que você não sabe o que fazer. É aí que a palavra se revela para você, te dando a direção. Amém? Então, é isso que a gente precisa ouvir o Senhor falar com a gente através da palavra. Do contrário, a gente se torna o quê? Religiosos. E aí isso também vira uma ideologia também. Hoje tem muita gente que é presa na ideologia da religião. O Espírito Santo ele passa longe. Não está nem perto. Na verdade, o Espírito Santo já deram a carta de demissão dele. Não, o senhor pode ir, a gente daqui segue sozinho sem você. Então, a própria religiosidade também se torna uma ideologia. Mas não são essas verdades do mundo que devem direcionar a gente e fazer esse peso. A própria religião também se torna um fardo pesado. Talvez tenha alguém assistindo, né, agora que a gente tem esses cultos transmitidos, tem muita gente, às vezes, que vai assistir, vai ver um desses cultos daqui da Nipo e tal, que não aguenta mais igreja, religião. Já foi muito ferido, já foi muito humilhado, carregou um fardo pesado demais. Muita pessoa que foi obreiro na igreja, que foi pastor, que foi diácono, que foi, ajudava nos jovens, foi muito humilhado, teve que carregar um fardo pesado demais. E o Senhor, Ele não quer isso. Ele tem um fardo muito leve para você carregar. E tem um jugo, tem um domínio muito suave também para a tua vida, que é através do Espírito Santo. E Ele quer exatamente que cada um de nós pegue esse fardo, essas ideias, esses pensamentos, esses conflitos que você carrega, que você lance diante dEle, aqui no altar, e venha se ocupar só daquilo que o Senhor está te chamando. E isso não vai ser pesado na sua vida. E venha deixar de ser guiado como bois por ideologias, por ideias desse mundo natural, que também não são suaves, que são pesados, e ser conduzido levemente pelo Espírito Santo, sem dor e sem peso. E aí sim, leve, quando você se sentir totalmente leve, aí é o momento que o Espírito Santo vem o vento do Espírito e ele te pega, e aí você vai. Para onde ele te levar, você vai. Para onde ele te mandar, você vai. O que ele colocar na sua boca para você falar, você fala. Às vezes você tem maior vontade de pregar o evangelho para alguém, não consegue pregar. Eu já me senti assim várias vezes, várias. Eu sempre fui o tipo do cara assim que, uma vez no meu trabalho, uma menina chegou assim, né, falou assim, fiquei sabendo um negócio de você, desse jeito, aponta, fiquei sabendo um negócio de você. Eu já pensei em várias coisas que eu poderia ter feito. Falei, nossa, mano, alguma porcaria que eu fiz no passado, a menina descobriu. Aí, só que ela fez um suspense, né? Aí eu tentando, não, mas pode ser também que ela descobriu que eu tinha um grupo, uma banda de rap antes, e hoje em dia ninguém sabe, né, acredita. Às vezes ela digitou no YouTube e achou. Aí, eu com aquela cara assim nela, você é crente, e você até prega na igreja. Quando ela falou aquilo, eu me senti, acusado. Meu Deus, e agora? O que vão pensar de mim? Né?
tanto esforço para esconder que eu era crente, e agora vem essa... E ela falou alto, assim, né? Eu, meu Deus, e agora? O que vão pensar da minha pessoa? Que tipo de pessoa vão achar que eu sou? Às vezes eu tinha vergonha de falar de Jesus para alguém, porque eu falei, mas para falar de Jesus eu vou ter que falar que eu sou crente. Tipo, ou não, né? Falou, ó, Jesus, mano, ele pode mudar a sua vida. Ah, você é crente? Não, sou ateu, mas Jesus, ele pode mudar a sua vida, né? Eu sou do Sheshinoye, não sou crente. Isso, sabe o que é isso? É um fardo, é um peso que você carrega, algum preconceito que você mesmo tem. Eu tinha vários, ainda tenho alguns ainda, né? Nunca fui, nossa, como eu gosto de crente, né? Nem depois que eu me converti. E muitas vezes isso me atrapalhou, sabe? Mas nos últimos 2 anos, assim, cara, é muito legal. O Senhor conduziu, assim, várias pessoas no meu trabalho para vir falar comigo. E teve vezes, assim, até que eu orei. Falei, Senhor, ó, se ela vir de novo, eu vou falar do Evangelho, hein? Estou te avisando. Não deixa ela vir, que se vir mais uma vez, 11ª vez, eu falo. Não vou mais segurar. Porque eu não queria falar. E aí começou a vir gente e ter a oportunidade de falar, mas foi de uma forma totalmente leve. Porque uma coisa que eu nunca quis ser é aquele crente chato que fica, sabe, tipo um paradoxo, né? Aquele crente chato que inferniza as pessoas, né? Como é que pode, né? Mas é tipo isso. Aquele, sabe, a galera do trabalho tá tipo assim, agora vamos pro happy hour, aí você quer ir na igreja? Tipo, eu nunca quis ser esse cara. Eu queria ir pro happy hour, né? E aí o Senhor, assim, de um tempo para cá, foi conduzindo, assim, as coisas de uma forma de você conseguir compartilhar de uma forma leve, sem você ser chato, sem a pessoa me ver como um crente, tipo, antiquado, mas me ver como um cara normal, do jeito que eu sou, mas... em algum momento chegar e pedir uma oração. Cara, muito legal isso. Então, isso acontece quando a gente começa a tirar essas bagagens, né, sabe? Tirar esses objetos, esses pensamentos, essas ideias que estão nesse fardo pesado que a gente está carregando e começa a ficar mais leve. Quanto mais leve você ficar, quanto menos de você tiver em você, mais suscetível e favorável, né? Tinha aquele louvor, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, né? Alguém já louvou em alguma vez isso. Você começa a ficar tranquilo e favorável a ser direcionado pelo Espírito Santo. Agora, eu falo uma coisa para vocês. Quanto mais você querer ser alguma coisa, mais você cria barreira para ser... Não é que barreira... para o Espírito Santo. O vento, ele sopra onde ele quer, nada impede. Só que você pode, você mesmo, se autossabotar. Você colocar um peso em você, o outro está sem, ele vai. E você fica se segurando, impedindo o Espírito Santo de te conduzir para algo maravilhoso. E tudo, hoje em dia, caminha para isso. O inimigo, tudo ele utiliza de sutileza, sabe? Então, ele pega a sua insegurança que você tem, às vezes, com sua aparência, pega a insegurança que você tem, às vezes, com a sua condição social, e vai trabalhando isso, sabe? Começa a falar, por exemplo, coisas assim de autoestima. Cara, a autoestima é o seguinte, não é bom você se sentir, sabe assim, não conseguir nem se olhar no espelho. Não, isso é uma prisão também. Mas também é uma prisão quando você começa a viver aquela coisa, eu sou maravilhoso, eu sou lindo, nós somos lindas, nós somos poderosos. Isso também começa a se tornar uma prisão. Por quê? Porque você começa a adorar a sua beleza, adorar que você pode, você é linda, maravilhosa, maravilhoso, sou poderoso, nada. Então você começa a ser alguma coisa. E a realidade é que nós não somos nada. Se você quer que o Senhor seja tudo na sua vida, então não adianta você querer ser um pouco também. Você querer competir, sabe? E aí é que começa a gente ter alguns problemas. Porque aí um dia você começa a se... Não, eu também posso, eu sou... E aí um dia alguém fala alguma coisa que talvez você sentiu que te ofendeu. Você, não, comigo não. Como que pode falar uma coisa dessa comigo? Como é que pode... Não, eu não aceito. E, na verdade, é o seguinte, galera, eu já falei isso, eu estava trocando ideia com o Shein nesses dias. Eu falei, se eu ouvir alguém falando mal de mim, eu entro na rodinha e vou falar, não, é muito pior, velho, você está falando, você está errado. Eu sou muito pior que isso. Não, nem te ofende,
Porque você sabe que você não é nada, você sabe que você é falho, você sabe que você depende da misericórdia do Senhor. Então, o que alguém vai falar de você que vai te ofender tanto assim? Claro, né, se alguém inventar uma mentira, uma coisa assim, caluniosa, óbvio que ninguém gosta disso, sabe? Estou falando até de coisas menores, coisas pequenas assim, né? Então, tudo que é ideologia, que começa a ter um peso muito grande na tua vida, é um fardo pesado. E o que o Senhor nos chama é: esteja disponível, sabe? Não é nem ser capaz de, é estar disponível para viver e carregar e se ocupar daquilo que o Senhor tem para você. E eu falo para vocês, é algo que eu não sou pós-graduado nisso, eu estou começando a viver isso, me desprendendo de algumas coisas, e eu falo, a vida começa a ser muito mais leve, e você tem muito menos preocupações, você se indispõe muito menos com as pessoas, porque hoje todo mundo briga com alguém por algum motivo. Quando você começa a se deixar todo esse fardo para trás, você vê alguém falando um negócio, você até pode falar, mano, nossa, nada a ver isso que o cara está falando, mas, cara, o meu partido, a minha ideia, a minha mente é a mente de Cristo. Então, o que vale para mim é o que o Cristo pensar, é o que Ele falar, é a boa nova dEle, é a palavra dEle, não as coisas periféricas desse mundo natural. Amém? Amém? Então, eu queria fazer uma oração aqui com vocês. Se o pessoal do louvor aí quiser se achegar também. E te convido para ficar de pé. E assim, se faz sentido para você de alguma maneira essa palavra, se de alguma forma isso falou com você, e aí, como a gente até comentou antes, não tem a ver com a sua capacidade de fazer isso. Talvez algumas coisas estejam tão impregnadas na sua vida que não dá para você simplesmente largar disso agora. Mas se de alguma maneira essa palavra ela faz sentido para você, que você possa agora colocar diante do Senhor até a sua dificuldade de se afastar de certas coisas, de certas ideias. E se você às vezes também, eu já me senti várias vezes assim, teve algumas coisas nesse ano assim que aconteceram comigo, tão imbecis assim, sabe? Que eu fiquei até chateado, falei assim, Senhor, como que eu não ouvi o Senhor falar para não cair numa besteira dessa, sabe? E eu não fiquei chateado com Deus, eu fiquei chateado comigo. Falei, eu tenho certeza que o Senhor falou, mas eu que não consegui ouvir. E eu cheguei em várias, pelo menos umas 2 ou 3 circunstâncias esse ano assim, ficar indignado comigo. Falei, Senhor, dá-me, Senhor, ouvido para ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor, porque se a gente não ouvir, se eu não ouvir, eu vou cair em enganação, em enrolação que o inimigo coloca, eu vou tropeçar. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Tua palavra. Se o Teu Espírito Santo não me revelar a Tua palavra ali, não iluminar o caminho, eu vou tropeçar, porque está escuro. E se tem uma coisa que eu desejo, é ouvir a voz do Espírito Santo, porque eu já tenho certeza, né, pelo que eu vivi até aqui, que eu não sei conduzir a minha vida. E eu não sei o sentimento que você tem em relação a isso, se você acha que você é um bom condutor. Às vezes você até acha que não é um bom condutor, mas tem alguma área da sua vida que você fala, não, aqui até que eu mando bem, mas que de uma forma suave, sem força ou violência, mas na sua sinceridade com o Pai, que você possa, né, dentro da fase que cada um está vivendo, dentro do momento que cada um de vocês está vivendo, colocar, Pai, me conduz a essa direção, né, condução suave do Espírito, e a carregar esse fardo leve que a Tua palavra fala, esse fardo leve, e a gente encontrar descanso em Ti, porque muitas vezes a gente fica cansado de tantas palavras, tantas ideias, tanta discussão, tantas filosofias, e o Senhor Ele quer conduzir a gente por um caminho reto, por um caminho plano. Amém? Vamos fazer essa oração agora? Vamos fazer um louvor? Senhor, formoso és,
tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade, acende a chama, ó Pai, que uma vez Senhor resplandecer o meu primeiro amor. Toma esse desprezível pobre pecador pra resplandecer tua luz, Jesus, que eu possa me lembrar que nada sou quando fizer tua vontade em mim. Toma esse desprezível pobre pecador. Diga isso como uma oração, amém? Tua luz, Jesus, que eu possa me lembrar que nada sou quando fizer tua vontade. Pai, diante da tua face, diante do teu sorriso, diante do teu semblante tão gentil e tão manso e humilde, Pai, a gente se coloca diante de Ti, Pai. Cada um de nós, Pai, com a sua limitação, Pai. Cada um de nós, às vezes, com as suas marcas. Cada um de nós, às vezes, carregando um fardo, Senhor, tão pesado, Senhor. Com ideias, Senhor, que às vezes nos aprisionam, nos ferem. Com ideias, Senhor, que muitas vezes nos oprimem, Senhor. Com alguns conceitos que cobram tanto da gente, Senhor. Com alguns valores que cobram tanto da gente, que a gente sempre se sente abaixo, porque nunca consegue alcançar esse ideal, esse patamar. São tantas cobranças e tanta mentira, Senhor. Vento contrário à Tua verdade, Senhor, que muitas vezes nos abalam, nos enchem de medo, Senhor, de ansiedade, insegurança, incerteza, Pai. Mas nós queremos aqui diante da Tua palavra, sob a Tua palavra, Pai. Queremos Te pedir, meu Pai, que nos ajude, Senhor, porque muitas vezes a gente é tão oprimido por um pensamento que a gente não consegue se libertar dele. Mas a gente coloca diante de Ti aqui, Pai, e Te pede, ajuda-nos a nos desfazermos deste fardo tão pesado, que impede, Senhor, às vezes a gente de ser conduzido pelo Teu Espírito Santo. São ideias, são pensamentos, são valores deste mundo natural, Senhor, que muitas vezes nos prendem e impedem a gente de ouvir a Tua voz, que impedem a gente, Senhor, de deixar o Senhor nos conduzir, de deixar o Senhor nos conduzir para onde o Senhor deseja, meu Pai. Pai amado, nos ajuda, Senhor, ajuda o meu irmão agora, minha irmã, Senhor, que tem essa dificuldade, meu Pai, de entregar ao Senhor esse fardo, Senhor. Que se isso não acontecer agora, mas que isso possa acontecer gradativamente, Senhor, e que cada valor, que cada ideia que aprisiona possa ir saindo um a um, pouco a pouco, Senhor. Ou, meu Pai amado, de uma vez só, meu Pai, que hoje mesmo possa ser entregue diante de Ti e amanhã mesmo a pessoa já possa se sentir livre, leve, Senhor, e disposta, disponível, favorável à condução do Teu Espírito Santo, meu Pai. É incerto
para onde e como o Senhor vai nos levar, mas o que é certo e está na tua palavra é que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E quem te ama, meu Pai, é quem guarda a tua palavra, Senhor. Então que nós possamos, meu Pai, ter ouvidos para ouvir o Senhor falar através da palavra, Senhor. Que não seja, Senhor amado, a religiosidade, Senhor, que não seja o muito ler, o muito ouvir pregações, mas o ouvir o Senhor falar através da palavra, ter a revelação da palavra através da leitura, a revelação do Teu Espírito Santo, ainda que seja feita em pequena quantidade, Senhor, mas a verdade, Senhor, a revelação da verdade, Senhor, que isso possa ficar em nossos corações, Pai, e no momento da dificuldade, no momento da angústia, no momento da provação, que a Tua palavra venha trazer o consolo, a direção, o descanso, Senhor, para que cada um aqui, Senhor, neste tempo que estamos vivendo, e em outros que possam vir, Senhor, que possa ter paz, Senhor, paz em meio a tantas coisas que estão acontecendo, Senhor, mas termos, meu Pai amado, uma certeza que o Senhor cuida de nós e nos guarda, Senhor, e tudo está no Teu comando. O Senhor não perdeu o controle de nada, Senhor, o Senhor está no controle de tudo, meu Pai. Então nós colocamos diante de Ti, Senhor, e Te pedimos, Pai, ajuda-nos a nos esvaziarmos e para sermos cheios do Teu Espírito Santo, que ninguém aqui, Senhor, que nenhum dos Teus filhos, nenhuma das Tuas filhas fique sem receber de forma plena, completa, o Teu Espírito Santo, Senhor, ser renovado, Senhor amado, dos pés à cabeça, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo, e estando cheio, Senhor, ser completamente guiado pela mente de Cristo, Pai. É o que a gente coloca diante de Ti, Pai, e Te pede em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém? Paz do Senhor, galera. A gente vai estar passando um videozinho agora para instruir mais ou menos como que vai ser a saída, né? Porque, enfim, começaram a aumentar os casos, aí tem que tomar mais cuidado, né? Só que o pessoal de casa não vai conseguir ver, então é rapidinho o vídeo, a gente vai passar aqui para o pessoal que está aqui dentro, e aí no final a Miriam, a Bia e a Micaele vai estar ajudando na saída. Lembrando que vai ser saída por fileira, tá, gente? Então, na hora que vocês forem sair, é só esperar que as meninas vão ajudar. E próximo sábado vai ser Santa Ceia, no mesmo horário, com transmissão do pastor Takayama. E dia 19 vai ter culto do Roche, às 7 horas também.
Amém? Paz do Senhor, irmãos. Amém? Nesse momento a gente vai estar orando aí pelos pedidos de oração. Lembrando que o pessoal que fez aí pelo chat, né? Pelo WhatsApp. Você que tem um pedido de oração agora. Se de repente você não tem nenhum pedido de oração, que nesse momento você possa estar intercedendo aí pelos nossos irmãos que de algum motivo está precisando de algo, né? Assim como esse louvor acabou de falar, que eu creio em Jesus, que a gente possa crer que Jesus possa fazer todas as coisas em nossas vidas, amém? Levante sua mão direita, já vamos estar orando aí também, e depois o pastor Renan vai trazer a bênção aí, né? Amém? Levante sua mão, esteja intercedendo também nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, porque Tu és o nosso bom pastor, Tu és o nosso bom Pai, Tu tens cuidado da nossa vida, Senhor. Senhor amado, cada pedido de oração, Senhor amado, que foi colocado neste lugar, Senhor amado, Tu sondas e conheces a necessidade de cada um, Senhor. Que Tu possa estar cuidando de cada família, Pai. Que Tu possa estar cuidando, Senhor, de cada um que está enfermo nesse momento, Senhor. Senhor, nós sabemos que Tua vontade é boa, perfeita e agradável e nada sai do Teu controle, Senhor. Que Tu possa, Senhor amado, estar indo ao encontro, Senhor, dando a paz, Senhor amado. Aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão com alguma enfermidade, seja da alma, Senhor amado, seja da carne, Senhor. Que Tu possa estar, Senhor amado, cuidando de cada um, Senhor, dando a Tua paz, que excede todo entendimento, Senhor. Aqueles que estão endividados, Senhor amado, que Tu possa estar abrindo as portas do emprego, Senhor amado, a cada família, Senhor amado, cada filho, Senhor amado, cada pai, cada mãe, Senhor amado, cada avó, Senhor, cada avô, cada tio. Tu possa estar cuidando de cada lar, que Tu seja, Senhor, o hóspede invisível de cada lar, que comande cada lar, Senhor amado, através do Teu Espírito Santo, Pai. Que Tu possa estar, Senhor amado, assim como foi falado, Senhor amado, que nós possamos ter ouvidos para ouvir a Tua voz, a Tua direção, Senhor amado, em nome de Jesus. Abençoe cada um que está neste lugar, cada um que está ouvindo, Senhor, cada um que vai ouvir de alguma forma, em algum momento, Senhor, que a Tua graça, a Tua paz esteja com eles, porque a Tua palavra diz, Senhor amado, que Tu está conosco todos os dias, Senhor amado. Então nós queremos, Senhor amado, nos leve em paz, em segurança, Senhor. Guarde, Senhor amado, cada um de qualquer mal, Senhor amado, e nos faz um, Senhor amado, assim como Tu és, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, graças nós Te damos pelo Teu cuidado, pela Tua paz, pela Tua vitória, Senhor amado, porque tudo isso vem de Ti, Pai, em nome de Jesus, Papai. Amém? Pastor Renan? Antes de dar a bênção também, eu queria divulgar uma campanha que a gente está fazendo que chama Pray for Gladson. É uma campanha mundial, né, de intercessão pelo Gladson, né, para que o Senhor salve ele, liberte ele de todo o mal. Tá? Depois a gente vai entregar os panfletos aí para você orar por ele. Né? E ele quer sacrifício, viu? Ele quer que ore de madrugada, que leve oferendas na casa dele. Zoeira, gente. Vamos se levantar? Levante sua mão direita, amém? Feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a tua igreja, não só agora, mas para todos sempre. E todos digam, amém. Não cumprimente seu irmão, amém.